E aí, você tem glossofobia? Bem, nós vamos iniciar agora o nosso Pocket Curso, um treinamento voltado para você que tem medo de falar ao público. E vamos juntos dominar este receio, este pavor que muitos têm, que é o medo de falar ao público, o medo de se comunicar, de falar às pessoas que estão à nossa volta. E a pergunta que eu lhes fiz antes da vinheta: você tem glossofobia? Bom, gente, até o nome já assusta, glossofobia. Glossofobia é uma palavra que tem origem grega e quer dizer medo de falar em público, de falar ao público, às pessoas que estão à nossa volta. Este é um assunto de extrema importância, pois muitas pessoas buscam vários cursos de oratória, justamente para superar este problema, esta falha comunicacional. De fato, é um transtorno que traz muito sofrimento físico e também psicológico às pessoas, sendo a maior barreira que pode existir para que a pessoa alcance o seu sucesso pessoal e profissional também. Eu já tive a oportunidade de estar com oradores fabulosos, oradores extraordinários, mas a sua falta de confiança e uma visão muitas vezes distorcida de seu perfil comunicacional acabavam ali minando, travavam a sua vida e impediam o seu crescimento. As pessoas, normalmente, embutem dentro de suas mentes o derrotismo, a ideia de que não vão conseguir, a ideia de que não sabem se comunicar a contento e deixam-se dominar pelo fracasso. Mas muitas vezes, o medo de falar em público pode simplesmente ser derrotado quando resolvemos erguer a nossa cabeça e enxergar o nosso rosto diante do espelho, da forma como realmente é. E o que nós podemos, de fato, efetivamente, fazer para superar esta dificuldade que tanto nos maltrata, que tanto nos aflige? Bem, a nossa mente ela é um dos maiores e mais complexos mistérios do universo. É algo incrível, uma dádiva divina. Porém, devido a esta complexidade, também nos traz alguns desafios, como, por exemplo, a necessidade de desenvolvermos um equilíbrio e um autocontrole mental. O medo de falar em público está relacionado a muitos outros sentimentos que nós, seres humanos, temos dentro de nós mesmos. Está relacionado, por exemplo, ao medo de rejeição. Está relacionado com a timidez e com o constrangimento. Mas não se preocupe, você não é a única pessoa que sofre deste mal, porque foram feitas pesquisas onde os entrevistados deveriam preencher ali um questionário e dizer qual o seu maior medo. E adivinhe você, quem é que liderou o topo da pirâmide? É claro, o medo de falar em público. E é exatamente este o maior medo que as pessoas, que nós, seres humanos, temos em nossa vida. Portanto, não se preocupe se este é o seu caso. Se você tem medo de falar em público, você não está sozinho nessa jornada. E só para matar um pouco a curiosidade, em segundo lugar nesse ranking está o medo de altura. Em terceiro, o medo de insetos, aquela barata nojenta. Em quarto está o medo de passar por dificuldades financeiras. Em quinto lugar, aparece o medo de águas profundas, o medo de morrer afogado. Em sexto, vem o medo de doenças. E somente em sétimo lugar, vem o medo da morte. Portanto, quando foi entrevistado este grupo de pessoas e foi pedido para enumerarem os medos que eles tinham de acordo com a ordem que vinha em sua cabeça, chegou-se à conclusão de que as pessoas têm mais medo de falar em público, de falar para as pessoas, do que da própria morte. Vejam só que fato interessante e curioso. Essa pesquisa ela foi realizada no finalzinho do século passado e também não foi feita aqui no Brasil. Talvez se fizessem hoje, por aqui, os medos seriam outros, mas tenho certeza que o medo de falar em público continuaria sendo ali um dos primeiros neste ranking. Aliás, o medo de passar por dificuldades financeiras, eu acho que infelizmente está dominando o nosso mercado. Bem, não vamos falar sobre política, vamos falar sobre coisas boas. Em termos práticos, então,
o que nós podemos fazer para diminuir este medo, este pavor de falar para as pessoas? Uma das primeiras coisas que devemos fazer é descobrir de onde surgiu este medo. Qual que é a sua origem? Se ele foi originado de um trauma, de uma experiência fracassada dentro da comunicação, ou qualquer outro fator que foi embutido ali, foi incrustado na mente, no subconsciente da pessoa, o problema ele deve ser tratado de uma forma um pouco mais específica. Aconselho que busque a ajuda de um profissional da área médica, como um psicólogo, por exemplo, para auxiliar de forma mais eficaz, de forma mais rápida nesta superação. Mas, por exemplo, quando a criança vai falar com o pai e este fala, filha, fica quieto, filho, cala a boca, o papai está ocupado agora. Isso pode acabar gerando um trauma na vida daquela criança e certamente será carregado como um fantasma, como um estigma até a vida adulta, fazendo que inconscientemente haja um bloqueio quando esta pessoa for falar com os outros, quando for falar ao público, achando que todos aqueles que estão à sua volta irão suprimir o uso de sua palavra da mesma forma quando era criança. Afinal, se o nosso pai sempre é uma referência do que é certo, do que é errado, principalmente na nossa infância, e ele mandou você ficar quieto, então talvez o melhor a ser feito seja você manter a sua boca fechada. Olhem só, vejam só a extensão deste problema. A pessoa acaba se privando de uma comunicação eficaz por um medo de rejeição. Então, na próxima vez que você falar para o seu filho ficar quieto ou calar a boca, lembre-se do que eu disse. Isso pode gerar um trauma naquela criança, principalmente ali nos primeiros anos de vida, onde ela está formando a sua personalidade. Então, em primeiro lugar, portanto, nós sempre devemos fazer uma autoanálise para identificar qual é a raiz daquele problema e depois tratá-lo de forma eficiente, de forma eficaz. Mas a maior parte das pessoas que têm a glossofobia, o medo de falar em público, acabam sofrendo deste mal simplesmente porque não estão acostumadas, que não têm em sua rotina de vida o hábito de falar aos outros. Daí surge então este medo de ser julgado. Surge na mente ideias como: o que será que estão pensando de mim? Será que a minha roupa está adequada? Será que o colarinho não está amassado? Será que minhas palavras estão sendo coerentes? E assim vai, até que o nosso cérebro manda uma mensagem ao nosso corpo, através do sistema de autopreservação, para que o corpo paralise, para que não fale mais, pois isto vai trazer prejuízos. Então pronto, ocorreu o bloqueio na sua comunicação. Você perdeu a eficácia comunicacional. Mas isso pode ser corrigido de uma forma até relativamente fácil. As pessoas têm medo daquilo que não estão acostumadas a fazer. Tudo que nós não temos o hábito, que não temos em nossa rotina diária, acabamos ficando inseguros quando temos que fazer, temos que realizar aquela tarefa. Então a minha dica é: acostume-se a falar. Não perca nenhuma chance de expor as suas ideias, de expor os seus argumentos. Saia da toca, converse com amigos, desenvolva uma história, conte uma piada. Saia do WhatsApp, porque só escrever não resolve. Também nós temos que falar. Pode ver que muitas pessoas tímidas falam, digitam muito rápido. Tem uma comunicação excelente na hora de digitar na rede social, mas na hora que ela tem que se colocar diante de uma outra pessoa, na hora que ela tem que se apresentar ao público, apresentar um trabalho na escola, na faculdade, ela trava. Vejam só. Então, digitem menos e falem mais. Ou digitem bastante e falem bastante também, não há problema nenhum em digitar. Mas vamos também falar. Então, regra número 1. Jamais perca uma oportunidade sequer para se comunicar, seja entre amigos, seja em um jantar ou até mesmo cortando o cabelo. Não perca nenhuma oportunidade de falar, mesmo que seja falar com você mesmo, diante do espelho. Então fale, fale sempre, não perca oportunidades de se comunicar.
Bem, eu acredito que essa aula já tenha ficado um pouquinho extensa, apesar do conteúdo exigir um pouco mais de atenção. Mas num Pocket Curso, eu quero que as informações sejam eficazes, mas num tempo mais curto, porque aulas muito longas, a gente acaba não absorvendo ali os detalhes que são necessários para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então eu peço para vocês, durante os próximos dias, anotem, assistam várias vezes essa aula, anote o que você acha mais importante, o que você acha que deve ser levado para a sua vida. E uma outra coisa que eu quero pedir para vocês é que peguem um caderninho. Esse mesmo caderno que você está anotando os pontos interessantes dessa aula. Neste caderno, enumere o que traz a você este pânico, o que faz você ter medo de falar em público. Coloque lá. Tenho medo de falar em público, pois eu não me relaciono bem com as pessoas. Então coloque lá, relação com as pessoas, relacionamento. Ou tenho medo de auditório lotado. Coloque lá, auditório lotado. E vai enumerando tudo que você sentir dentro do seu coração que causa um desconforto na hora de você falar ao público. É simples. Sei lá, não domino a matéria que eu vou falar. Ou, sei lá, eu tenho vergonha que as pessoas olhem para mim. Coisas desse tipo. E vai enumerando isso e mande para mim. Mande essa lista para mim, ou eu sei que eu vou pedir demais, mas eu gostaria muito que você fizesse essa lista e gravasse um vídeo no seu celular, falando, Rodrigo, eu tenho medo de falar em público porque eu acredito que as pessoas não vão acreditar, não vão se identificar com a minha presença física, ou eu não quero falar em público porque uma vez eu fui falar em público, as pessoas deram risada. Gravem esse vídeo para mim, pode ser com o celular e mande através da plataforma, através do meu e-mail, eu vou ficar muito feliz. E isso vai trazer uma eficácia maior para o seu treinamento, porque juntos nós vamos descobrir qual é o seu erro, onde a sua mente bloqueia essa sua comunicação diante das pessoas. Bem, acho que eu já falei demais, né? Eu aguardo você então na próxima aula.